Gente, pelo visto, o Papa ele não tem voz nenhuma dentre os seus fiéis. Eu vou ler para vocês um comentário que foi feito no meu vídeo anterior que eu postei e somente prova que o fato do Papa ter dito algum tempo para trás que Maria não é corredentora, isso, sim, só se prova que o pessoal não entende dessa forma. Porque a cultura, a tradição católica numa adoração idólatra a Maria é tão grande, mas tão grande, que você lançar uma afirmação como essa para as pessoas acaba que não faz muita diferença, porque elas já idolatram tanto Maria que Jesus ele já fica no plano B. Olha só, eu vou colocar o comentário aí para vocês acompanharem comigo e eu vou fazer a leitura do jeito que a pessoa escreveu. Não vou fazer nenhuma adulteração na escrita dela. Ela fala o seguinte, olha: Nossa Senhora, corredentora, medianeira de todas as graças, intercessora, bem-aventurada nossa Rainha e Mãe do Salvador Jesus Cristo. Rogai por nós pela salvação das almas, pela Igreja, pelo Papa, por todo o mundo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, Maria cheia do Espírito Santo. E aí uma outra parte ela fala assim: quem não aceita Maria Santíssima é Satanás e seus adeptos, que não cuidar do povo. Maria Imaculada, Santíssima Virgem, Maria Imaculada, corredentora, intercessora, sem pecado, cheia do Espírito Santo, já está salva no céu do lado do seu Filho, do Pai e do Espírito Santo. Todos somos pecadores imperfeitos, misericórdia. Olha só, gente, essa afirmação ela diz muito, porque os fiéis do catolicismo romano, eles já estão tão acostumados em traçar essa ideia de quem foi Maria, quem fez o processo redentivo, salvífico, e mesmo com que ela já não esteja presencialmente entre nós, ela ainda continua com uma participação ativa nesse processo. Mas é muito interessante quando a Bíblia, as Escrituras vão nos dizer em relação a esse contato com pessoas que já foram, que isso não existe. E aí, gente, uma coisa assim que precisa se tornar claro é que a verdade é que Maria não conhece ninguém das pessoas que estão aqui, não conhece ninguém. Ela não ouve nada, ela não ouve absolutamente nada. Se ela está ao lado do Pai, e eu, em nome de Jesus, acredito que sim, com toda certeza, conheceu a verdade, acompanhou, tem fatos históricos e bíblicos que mostram essa evidência de ser uma discípula de Cristo e a não consequência, mas assim, a bem-aventurança é a eternidade, sim, ela está no céu, mas ela não ouve nada. Ela não ouve nada, porque uma criatura ela nunca vai se chegar aos pés do seu Criador. E olha só, esse comentário, as pessoas da tradição católica insistem em dizer que Maria ela é corredentora. E algo que eu estudei anteriormente no mestrado que eu nunca me esqueci são duas questões. Primeiro, eles afirmam, o catolicismo romano, que Maria ela cooperou com a redenção, porque foi através dela, do ventre dela que Jesus nasceu, trazendo essa falsa ideia de uma pessoa incluída no processo. E uma segunda coisa, eles falam e acreditam, por incrível que pareça, que não foi Jesus quem obedeceu ao seu Pai de se entregar à cruz, mas foi Maria quem concedeu ele. Foi Maria que entregou ele. E aí eu quero chamar a última atenção para vocês nesse comentário, porque ela falou: quem não aceita Maria Santíssima é Satanás e seus adeptos. Então, protestantes reformados são de Satanás. Os evangélicos são, então, os adeptos de Satanás. E aí, quando eu li esse comentário, eu só lembrei de um texto, Marcos capítulo 8, verso de número 31 ao 33, quando Pedro acabou de fazer uma confissão de que Jesus era o Cristo. Jesus, ele faz o seu prenúncio de tudo aquilo que ele iria passar, da cruz, do sofrimento. E aí é muito interessante que no diálogo entre Jesus e os discípulos, Pedro chama Jesus no cantinho e fala assim: Senhor, não faça isso não. Não faça isso com você, não se entregue. Essa é a ideia que ele está querendo dizer. Não sofra, porque eles tinham a ideia de que Jesus ele viria como Messias para reinar e triunfar sobre todo mundo. Então, Pedro falou assim: não, Senhor, não faça isso, não faça isso. Mas aí, no verso de número 33, o Senhor fala: arreda-te, Satanás. E aí surge uma pergunta muito interessante aqui. Será que Pedro, então, tinha demônio? E a resposta é não.
Ele não tinha demônio. Mas o que explica essa fala de Jesus Cristo? Se explica no fato de que todos os que tomam como caminho ou seja, ausente de cruz e sofrimento neste mundo, não um sofrimento vão, mas um sofrimento pelo nome de Jesus, em obedecer às ordens de Jesus, todos aqueles que se abdicam da cruz para ter conforto, certo? Que não querem perder a sua vida, estes estão não com o demônio no corpo, mas eles estão sendo movidos por ensinamentos demoníacos, ensinamentos satânicos, ensinamentos que não provém absolutamente nada de Deus. E eu não quero inferir, como esse comentário acabou de fazer, com que se são unânimes então, reformados protestantes que não aceitam Maria são de Satanás. Eu não quero afirmar isso. Mas, queridos irmãos, nós precisamos entender que existem certas religiões e certas tradições que as pessoas utilizam sim como escudo na frente das suas vidas, para utilizar esse escudo como desculpa para viver uma vida devassa. Elas aceitam Jesus, elas creem, mas elas somente querem ficar naquele meio termo ali, sabe? Aceitam, mas não querem arrependimento. E aí eu coloco essa questão de religião na frente para trazer uma desculpa, sobrepor aquilo que eu estou fazendo. E muitas das vezes, certas tradições fazem isso. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo nesse texto, quando ele fala arreda de Satanás, é uma exortação para todo mundo que quer ter uma vida fácil, todo mundo que quer viver longe da cruz. E não adianta falar que aceita se você não se arrepende e mostra. São pessoas que não querem aceitar o preço de mudança de uma vida, de todos os âmbitos da sua vida, falta de arrependimento pleno e farisaísmo, no fim das contas, que usa a religião como escudo para fazer aquilo que quer. E foi exatamente isso que o profeta Jeremias repreendeu os profetas lá no Antigo Testamento, e os profetas repreendidos não se arrependeram, e Deus então trouxe juízo. Então, muito cuidado com essas coisas, sabe? Religião e confessar que acredita sem mudança de vida, isso aí. E os reformados protestantes, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, e nesse quesito eu concordo com o comentário. Todos nós somos pecadores imperfeitos, com toda certeza. Mas em hipótese nenhuma, em uma igreja séria, reformada, evangélica, reformada, que tem os princípios, os pilares, uma fé somente que acredita na justificação somente pela fé, as escrituras como única ordem de fé, sabe? Igrejas sérias não pregam uma salvação fácil, tranquila, porque nós precisamos nos arrepender, falar e orar para postes ídolos, para coisas criadas, sem uma mudança de vida verdadeira. No fim das contas, de um jeito ou de outro, é idolatria, mas utilizar a religião como cobertura não tem jeito. Não tem jeito. E foi isso que Jesus repreendeu Pedro, e é exatamente isso que igrejas reformadas protestantes pregam. A salvação não é fácil, não é tranquilo. Para que você possa ganhar a sua vida, você tem que perdê-la. Então, gente, olha, não tem jeito. A gente precisa entender todos esses quesitos. Discordo na maioria. É só a última parte do comentário da mulher que eu não discordo muito. Todos nós somos imperfeitos, mas nós precisamos entender isso. Somente Jesus é o caminho. E aí, gente, é aquela ilustração básica para a gente encerrar aqui essa ideia nesse vídeo. Vamos supor num reinado. Todos nós somos camponeses que estamos querendo um favor do rei. E nós temos acesso ao rei diretamente. Se nós temos esse acesso, qual a necessidade, por exemplo, de irmos primeiramente no mordomo? Essa é a ideia.
Mas, ao mesmo tempo, nessa ilustração simples, eu quero dizer que no mundo da verdade bíblica não existe nenhum mordomo, nenhuma pessoa que, sabe, facilita o caminho, porque esse caminho já foi facilitado pelo fato de Jesus Cristo ter vindo no meio de nós e morrido no meio de nós e ter deixado o Espírito Santo para que nós possamos ter livre acesso. Mas essa ilustração, ela é muito, às vezes, didática, ilustrativa, é claro, mas se nós temos acesso ao rei, qual a necessidade? Qual a necessidade de ter um segundo plano? Então, que fique claro, que você tenha entendido. E se você quiser cooperar com o canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque dessa forma o YouTube vai recomendando cada vez mais e tenho certeza que esses vídeos vão chegar em mais e mais pessoas para confrontá-las para o engrandecimento do nome de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.